música é justamente por conta desse fenômeno de redshift. A gente tem o redshift e o blueshift. Isso significa que se eu estiver gritando e eu for aproximando da Aline, eu vou comprimir essas ondas que eu estou emitindo. E se eu estou afastando, eu vou alargando, principalmente se eu estiver de forma acelerada. Então, a gente tem um processo que é a expansão acelerada do universo. Isso significa que, se eu tenho um emissor, Cauê está lá atrás, a gente está correndo na mesma direção, só que eu sou muito mais rápido que o Cauê, eu começo a correr, e eu estou emitindo uma música, estou com um som bem alto. Ele vai perceber essa música de um jeito diferente e vai acontecer esse fenômeno de redshift, onde eu consigo calcular essa aceleração. É assim que inúmeros radares funcionam, tá? E aí a gente tem um universo observável até 46 bilhões de anos-luz, o que é muita coisa. Vocês já pararam para pensar, tá? Que em algum ponto do universo, se tivesse alguém com um telescópio forte o suficiente para ver, e longe o suficiente, a pessoa conseguiria ver nesse momento a extinção dos dinossauros. Porque, por exemplo, a luz do Sol ela demora 8,28 segundos, se eu não me engano, 8 minutos e 28 segundos para chegar no planeta. Isso significa que a luz que está chegando em você já faz 8 minutos e 28 segundos que ela saiu do Sol. Então, você está vendo? Já aconteceu. Você está vendo o passado, tá? E quando você olha para o céu, a luz das estrelas que está chegando, pode ter luz de estrelas que estão chegando em nós, que inclusive elas já morreram, mas você está vendo ela como se ela estivesse emitindo essa radiação, tá? E aí, para ilustrar um pouquinho dessa expansão acelerada, tá? Uma coisa muito importante que eu não discuti com vocês, eu vou fazer uma aula só sobre Big Bang, tá? É que o Big Bang ele não é uma explosão, ele é uma expansão. Pensa aqui, ó, eu desenhei inúmeras galáxias, tá? Aqui, nessa bexiga, são esses pontinhos pretos. E o que acontece quando eu tenho essa expansão acelerada? Quanto mais eu inflo, mais distante fica uma das outras, tá? Então, o que acontece? É justamente o que a gente está tendo. O nosso universo, ele possui um tamanho e ele está se expandindo. Tem como calcular o centro disso, aproximadamente? É muito complicado. Porque como que eu vou calcular se tudo está expandindo? É igual se eu tivesse um saquinho cheio de um vidro cheio de bolinha de gude, eu deixasse ele cair no chão, ele quebrasse e tudo se espatifasse. Qual que é o centro disso? Está um correndo para lá, outro para cá, só que imagina que em vez dessas bolinhas parar, cada vez que elas quicam no chão, elas começam a acelerar mais. É basicamente o que a gente tem aqui, ó. Se eu fazer o processo inverso, tá? Eu vou ver que elas vão se aproximando. E aí a gente vê que conforme a gente tem essa expansão, a gente tem um resfriamento do universo, tá bom? Pensa, tem inúmeras possibilidades, por exemplo, aí tem a ideia também do Pac-Man. O que acontece se eu tenho um quadradinho onde está o Pac-Man, eu estou jogando Pac-Man e eu entro com ele em uma das laterais? Eu vou sair do outro. A ideia que a gente tem, por exemplo, de infinito, poderia ser um infinito dentro da própria finitude do universo. Onde, por exemplo, imagina eu viajando em linha reta, eu estou viajando em linha reta aqui, ó. Cheguei lá no fundo da sala, eu atravesso a parede e saio na parede aqui da frente. Ou continuo minha viagem em linha reta. Aí entra numa questão que as meninas estavam até falando. E a questão da distorção do espaço-tempo, a questão do buraco de minhoca. A questão do buraco de minhoca, ela não é possível acontecer em meios normais, não é uma questão teórica. Mas qual que é a ideia por detrás disso? Eu tenho um terceiro espaço-tempo. Se eu colocar alguma coisa extremamente pesada aqui no meio, eu posso criar uma dobra espacial. Se eu crio uma dobra espacial, é o que eles tentaram fazer lá em Interestelar, onde eu furo
essa onda. E se eu for a onda, me dá uma folha. Me dá uma folha e uma caneta. Dá uma folha pra mim. Não, pra mim. Não, como é um pouco. Ah, é. Tá, empresta uma caneta pra mim também. Olha que legal, ó. Olha que legal, ó. Eu quero sair daqui e eu quero ir pra cá. Aí eu coloco alguma coisa bem pesada distorcendo esse meio aqui. E essa coisa afunda esse tecido. E olha que legal. Eu faço isso, ó. A dobra espacial, ela aconteceu. Só que aí como é que faz, ó? Eu passei de um ponto para o outro. Só que são questões teóricas que a gente está desenvolvendo muita matemática e muita tecnologia para que um dia a gente possa tentar fazer isso. Talvez essa seja uma possibilidade de viagem no tempo. Como assim, professor? Se a viagem daqui para uma outra cidade demora 1 hora, se eu fazer uma dobra espacial, eu distorço o espaço. Então, uma coisa que era grande, ela fica, eu diminuo o caminho dela. Tá bom? Aqui só para a gente fechar, tá? O universo ele pode ser infinito ou apenas muito maior do que a gente consegue observar. Obrigado, Corine. Então, só para a gente fechar a aula. A gente conhece 5% do universo. Os outros 95% a gente não conhece. A gente tem uma noção do que é, mas a gente não sabe explicar a fundo como funciona. A gente está aprendendo a começar a estudar essas coisas que é energia escura e a matéria escura. A gente sabe que ela existe, mas a gente não sabe falar mais sobre isso, tá? A gente tem estudos envolvendo isso, tá bom? Então, é uma boa, tá? Botem a cabecinha suas para pensar. Tem sempre chamado ao universo da ciência para pesquisar sobre. Tamo junto, pessoal. Obrigadão.